Na última sexta-feira, a maior operação da Polícia Federal do Brasil foi tornada pública. É a Operação Carne Fraca, que durante os últimos 2 anos vinha investigando situações irregulares em frigoríficos do Brasil. Os números apresentados na última sexta-feira para todo mundo chocaram o mercado interno e externo consumidor da carne do Brasil, tanto de frango, porco e também carne de gado. Foram encontradas irregularidades na carne colocada à disposição do consumidor. Toda essa situação já causou muita especulação e também muitos transtornos para o setor da carne aqui no país. Nesta segunda-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, depois de prestar contas ao presidente Michel Temer, fez uma coletiva de imprensa e disse que a principal ação do governo neste momento é não deixar o mercado interno e externo consumidor da carne brasileira sem respostas. Ele também fez um balanço de como estão vendo a situação dos países que estão suspendendo, por enquanto, a importação da carne brasileira. Vamos acompanhar um pouquinho do que ele disse. Estou voltando lá do Palácio. Fui fazer a prestação de contas do dia para o presidente de como andam as nossas negociações, as nossas preocupações com respeito à Operação Carne Fraca, né? A minha preocupação nesse momento é com os mercados, tanto o mercado interno quanto o mercado externo também. O mercado interno a gente tem mais controle, nós podemos fazer as alterações necessárias de legislação, de decretos, ou o que for necessário para a proteção dos nossos consumidores. Agora, no mercado externo, nós temos que correr, e por isso eu estou correndo bastante com a minha equipe, porque nós não podemos permitir o fechamento, né? Uma vez que haja o fechamento de um mercado desse, para você reabrir serão muitos anos de trabalho. Portanto, a nossa preocupação, então, nesse momento, não deixar sem resposta todos os pedidos e informações que os mercados internacionais estão nos pedindo nesse momento. Vou fazer um balanço. Especificamente, China. A China hoje tomou a decisão de não permitir o desembaraço de contêineres do Brasil que estão nos seus portos. O que é isso? Foi descarregado os navios, poderão ser descarregados os navios que lá aportaram, porém não pode-se fazer o desembaraço, quer dizer, o contêiner não pode sair do porto para ir em direção ao consumo. Isso é a China. Das 21 plantas, dos 21 CIFs que estão aí colocados, 4 deles exportaram para a comunidade europeia. Então a Europa suspendeu esses CIFs lá e nós suspendemos aqui também. Nós não vamos emitir certificado de exportação para a Europa desses CIFs. Então, para a Europa a situação é essa. Não há nenhuma retaliação e sim uma preocupação até nós esclarecermos tudo isso. Questão do Chile, houve um comunicado hoje também. Nós ainda não temos a dimensão de qual comunicado que o Chile fez, se é restrito aos 21 CIFs que nós temos ou se é todo o mercado. Nós vamos negociar com eles esse assunto. Também o Egito nos comunicou hoje sobre essa possibilidade e a Rússia, que é uma outra preocupação, um ponto sensível que nós temos, ele está observando os movimentos que a comunidade europeia está fazendo. Nós esperamos também, com a definição da Europa, a gente começa a clarear mais esse assunto do que poderá acontecer com o mercado brasileiro aí fora. A Coreia suspendeu a BRF, a única empresa, ele suspendeu por empresa a BRF, portanto, o restante das empresas que exportam para lá não tem problema nesse momento. Os embarques brasileiros nos portos daqui que estão indo, eles estão dependendo dessas negociações lá ou tem alguma previsão de embarque de navios? Não, nós não temos nenhuma restrição de embarques. É óbvio que as empresas têm que levar em consideração que nós temos uma negociação nesse momento que poderá ficar ruim ou poderá ficar boa. Eu, particularmente, se fosse uma empresa dessas, eu não faria embarque nesses dias até esperar uma definição final do que vai acontecer, principalmente em China. A Coreia do Sul, depois de proibir temporariamente a compra de carne de frango do Brasil,
suspendeu essa proibição depois que o Brasil se manifestou para eles dizendo que a carne embarcada não vinha da unidades processadoras que foram investigadas e onde foram encontradas irregularidades. Portanto, essa notícia foi divulgada pelo próprio governo da Coreia do Sul nesta terça-feira, trazendo abaixo, portanto, essa proibição temporária que eles haviam feito para a carne de frango do Brasil. Situação que traz algum alívio porque os mercados consumidores no exterior, claro que ficaram preocupados com a situação dos resultados dessa operação da Polícia Federal. É evidente que uma operação como essa, ela tem um grau de importância, precisa de apoio, entretanto, aparentemente os resultados dela, elas não têm tantos fatores assim que possam fazer, trazer algum tipo de impacto à saúde, seja da população brasileira, consumidor brasileiro, ou mesmo do exterior. Um outro fato que é importante é que elas aconteceram. Agora que os dados da Polícia Federal começam a aparecer, os fatos que foram narrados e que foram verificados, eles aconteceram de maneira isolada. Entretanto, tem muita preocupação no exterior, sim, por conta disso, é público, é notório e isso ganhou a imprensa internacional. Países como Chile, como a China e a União Europeia manifestaram preocupações em relação a esse fator. E no caso da China, que é o principal mercado brasileiro, quando você considera China e Hong Kong, mesmo quando Hong Kong não era China, Hong Kong colocava a carne brasileira dentro da China. Então, é um mercado extremamente importante. China foi responsável no ano de 2016 por um faturamento com exportação de carne bovina, por exemplo, de 1,750 bilhões de dólares. E vai estar suspenso até que o Brasil coloque uma situação oficial em relação a esse fator que foi deflagrado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Um outro dado importante são as perdas que isso trouxeram para o mercado e para essas empresas envolvidas e até mesmo para aquelas que não têm qualquer envolvimento com a questão. De sexta-feira para cá, a perda em valores negociados, porque essas empresas têm ações abertas, ações negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil. Essas perdas chegam próximo já a 8 bilhões de reais. Não é pouca coisa, é muito recurso financeiro. A que mais tem perdido é a BRF. É importante lembrar que a situação de queda para o valor das ações da BRF não é uma novidade. BRF vem numa situação, numa situação ruim pelo menos no último ano, chegou a ter agora, recentemente, uma posição que mostrava uma guinada com o aumento da operação na Ásia, principalmente para mercados muçulmanos, com uma operação bem mais forte, por exemplo, na sua distribuição em Dubai. Aí vem essas informações e, mais uma vez, joga para baixo, e agora bem para baixo, os valores das ações da BRF. Vamos ver como é que vem se comportando a BRF no quadro Agroações do Agricultura BR. Eu lembro que já vinha movimentação de queda. No dia 15 de fevereiro, o valor da ação da BRF era de R$ 42,92 por ação. No dia 16 de março, caiu para R$ 40. Você observa que ali, cerca de um mês, em um mês, a BRF, que é o que mostra as duas colunas, BRF perdeu R$ 2,92 e eu posso dizer que esse 16 de março, com a R$ 40 aí, era uma recuperação para a BRF. Aí no dia 17, sexta-feira, vem o escândalo e aí cai para R$ 37,04, na segunda-feira vinha para R$ 36,30 o valor da BRF e agora, nesse dia 21, terça-feira, cai para R$ 35,66 o valor da ação, vai derretendo os valores da ação da BRF. É claro que o impacto da operação da Polícia Federal recai aqui sobre a BRF, recai sobre a JBS, que a Juliana vai destacar agora, e também sobre outras empresas, como, por exemplo, Marfrig e também o frigorífico Minerva. E a gente vai acompanhar agora quais foram os valores de fechamento da ação da JBS na Bolsa de São Paulo, BMF Bovespa, nos últimos dias. E vai ver que a queda também aconteceu para a empresa, depois, em especial, que o escândalo foi tornado público. Veja que no dia 16 de fevereiro, a ação vinha R$ 12,18. Já no dia 16 de março, um mês depois, estava R$ 11,99. Na sexta-feira, dia 17 de março, dia em que essa operação
foi à tona, a ação já caiu com muita força apenas no mesmo dia, fechando a R$ 11,18 por ação. Essa semana abria na segunda-feira, dia 20 de março, com a ação voltando a cair a R$ 10,80 e há pouco, nesta terça-feira, dia 21 do mês, a ação vinha negociada na BMF Bovespa a R$ 10,69. Ao longo dessa semana, desde a última sexta, o Agricultura BR tem perguntado ao telespectador o que ele acha de toda essa situação. A gente segue com essa enquete, então você de casa acompanhe a pergunta que nós temos para o telespectador do programa. Queremos saber o seguinte: como a operação da Polícia Federal sobre a carne pode prejudicar a produção rural brasileira? Continue participando, mandando para a gente o seu comentário através do WhatsApp pelo número 67996562266. Participa pelo WhatsApp, participa pelo Facebook, pelo Twitter, e tem gente que respondeu aqui para nós. Se tiver a resposta, pode colocar já na tela aqui. Nós vamos trazendo a resposta de alguns participantes do Agricultura BR de hoje, como Ed Carlos de Jacobina, no Piauí. Ele coloca a sua opinião dizendo o seguinte: esta irresponsabilidade é a certeza de que aqui vale a pena ser corrupto. No Brasil, a impunidade prevalece, hoje nós somos prejudicados, mas ninguém vai preso. Foi o posicionamento do Ed Carlos de Jacobina, telespectador do Agricultura BR. Obrigado pela sua participação. O Elcio Eber também mandou o seu comentário para a gente vai compartilhar com vocês de casa agora. Ele disse o seguinte: penso que quem fez o estrago, esse tem a obrigação de arrumar. Todos, incluindo a mídia. Está aí a opinião do Elcio Eber França Rezende a respeito da Operação Carne Fraca. Importante lembrar que há um posicionamento também em relação a como que essas informações elas ganharam o grande público, e isso trouxe ainda mais preocupação, porque na verdade, como nós dissemos ainda, é uma situação grave. Sim, ela é grave, mas ela é concentrada em alguns estados e em poucas plantas brasileiras, e principalmente envolvendo poucos fiscais agropecuários, não compromete a honra do efetivo desses trabalhadores do Ministério da Agricultura. Vamos a mais uma, eu acho que essa é a última desse primeiro momento. Nós temos aqui o Renato Ribeiro, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Acho um absurdo a forma como estão falando, parece que o povo gosta de ver a desgraça do Brasil. Opinião aqui do telespectador, dos agricultores e também dos pecuaristas. Por causa de uma laranja podre, condenam a lavoura toda. Um absurdo, foi o que o Renato Ribeiro colocou aqui, isso é fato, né? O Renato coloca uma questão aqui, que toda vez, como nós trabalhamos em cadeias produtivas, até falando um pouco da parte teórica do agronegócio, cadeias produtivas formam complexos agroindustriais, e os complexos envolvem, né, formam um sistema agroindustrial, falando bem academicamente, isso, claro, toda vez que um elo comete uma situação como essa, acaba comprometendo todos os outros, porque, como eu disse, é uma cadeia, e isso é claro que traz incômodo para os produtores rurais.